Bom dia, crianças! Mais uma vez nós estamos aqui para continuar a nossa revista. Jesus conviveu. Vamos abaixar a cabeça e vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradecemos a oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Senhor, compartilhando um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Agora eu quero levantar um clamor a Ti, Senhor. Ó Deus, acaba com esse vírus, Senhor. Cura os enfermos, Senhor, aqueles que estão internados, entubados. Senhor, entra com providência. Leva cura nos hospitais e que breve, muito breve, Senhor, todos estejam vacinados e livres dessa doença tão terrível, Senhor. Nos abençoa, abençoa a nossa igreja, fortalece a liderança da nossa igreja, abençoa o departamento infantil, abençoa cada criança, Senhor. Proteja-as, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos aprender um versículo que está lá em João 15, 12. E diz assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. João 15, 12. Vamos repetir? O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. João 15, 12. Nós vamos cantar agora um cântico que fala sobre esse amor, que nós temos que amar uns aos outros. Está lá em 1 João, viu? 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7, 8. Vamos outra vez? Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus não conhece, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7, 8. Amém. Bom, nós vamos agora abrir a Bíblia. Vocês vão abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, o versículo 33 até o 36. Acharam? E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 para pertinho dele e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e será o servo de todos. E lançando a mão de uma criança, pôs no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. E agora vira mais uma paginazinha aí, Marcos 10, do 13 ao 16.
traziam-lhe meninos, crianças, para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam o que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Jesus e os discípulos, eles estavam indo a Cafarnaum e de repente eles chegaram em casa. E Jesus ia mais na frente. E os discípulos estavam conversando entre eles. Quem que ia ser o maior? Eu vou ser o maior no reino de Deus. Não, sou eu que vou ser o maior. Eles estavam disputando entre eles quem ia ser o maior. Jesus não ouviu a conversa, que ele estava mais à frente. Mas Jesus sabia o que eles estavam conversando. E quando chegaram em casa, Jesus pegou, se virou para eles e fez uma pergunta. Escuta, o que é que vocês estavam conversando no caminho? Na mesma hora, eles ficaram envergonhados e ficaram mudos. Sabe quando você é pego no pulo, que você está fazendo alguma coisa que não é muito legal e de repente alguém chega e fala assim: o que você estava fazendo? O que vocês estavam conversando? E eles então ficaram paralisados. E Jesus pegou e estava explicando para eles: vem aqui para pertinho de mim. E eles foram mais perto para ouvir o que Jesus tinha que falar para eles, né? E Jesus pegou e falou assim: escuta, você sabe de uma coisa? Que quem quiser ser o primeiro ficará por último? Porque no reino de Deus é contramão do mundo. Os últimos é que serão os primeiros. E se vocês querem ser os primeiros, vocês serão os últimos e será servo de todos. Jesus, então, para explicar melhor para eles, pega e se senta. Então, pega uma criança no colo e põe a criança no colo e fala assim para eles: olha, se vocês, quem recebe a mim como uma criança, a mim me recebe. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou, que é Deus. O que Jesus estava querendo explicar com isso? Quem recebe uma criança, ou quem me recebe como uma criança? Será que criança é anjinho? Tem muita gente que acha que criança é anjinho, né? Mas será que Jesus quis falar isso, que criança era anjinho? Não. Eu tenho 4 netos. E criança, eu sei por experiência própria. Eu tenho 4 netos, todos meninos, e tá vindo mais um, que lá pro mês de outubro nasce, né? As crianças, elas são briguentas, elas são egoístas, elas são imaturas, elas são fáceis de enganar, elas são volúveis, elas são tímidas, mas elas são teimosas, elas são medrosas e são desconfiadas. Mas elas também não são modelo de humildade. Tem muita criança arrogante, tem muita criança que não é simples não, que é bem nariz empinado. Um dia, eu estava aqui na minha casa, isso há uns 6 anos atrás, sei lá, 7 anos atrás. E depois do almoço, depois que eles comeram a sobremesa, né? Os adultos estavam conversando na sala e as crianças estavam no quintal. Só que na minha casa tem 3 brinquedos. Tem uma tonquinha, tem uma bicicleta e tinha um carrinho, um fusquinha. Mas só que eram 3 brinquedos para 4 crianças. E o menorzinho devia ter uns 3 anos, o Danilinho. O Danilinho sentou no fusquinha, grudou no volante e daqui
mentira, só eu que vou andar. E o Enzo devia ter uns 4 aninhos, e o Enzo queria, ó Danilo, agora é minha vez, agora é minha vez. E a gente ia lá e conversava, Danilo, deixa o Enzinho andar um pouquinho. Não, ele segurava. Então, crianças são egoístas, crianças são briguentas, né? E foi aquele dia, foi um chororô, porque cada um ficava com o seu brinquedo e o Enzo sobrou. Não tinha brinquedo para ele. E o Enzo chorava. Mas eles não tinham dó, não. Eles continuavam com os carrinhos, no carrinho e não largava. Na tonquinha e não largava. Na bicicleta e não largava. Né? Então, criança não é anjinho. Mas o que Jesus estava explicando? Ele queria que nós fôssemos dependentes dele, assim como uma criança, um nenezinho, um recém-nascido é dependente da sua mãe. Para se alimentar, para trocar a fralda, para tomar banho, para ir dormir, tudo ela depende da mãe. Deus, além de querer que nós fôssemos totalmente dependentes dele, ele também queríamos que nós tivéssemos a fé de uma criança. Você fala alguma coisa e a criança acredita naquilo. E ela acredita mesmo. Então, Jesus queria que as pessoas crescem como uma criança crê e que fossem dependentes dele, como uma criança recém-nascida é da mamãe. Criança tem coisas boas também. Não é só que são egoístas, briguentas, teimosas, né? Criança perdoa. Criança não guarda mágoa. Às vezes, tá uma briga, né? Brigando. Daqui a pouco você olha, um tá abraçando o outro, dando um beijo no outro. Você fala, não tô entendendo, mas eles estavam brigando, agora já estão se abraçando, né? Porque criança não guarda mágoa. Criança perdoa. Brigam e daqui a pouco está no maior amor. Quando as mães e as outras crianças descobriram que Jesus estava em casa em Cafarnaum, as mães trouxeram as crianças, veio muita criança ali, porque elas queriam que Jesus as abençoasse, que Jesus tocasse nelas. Era muito importante para aquelas mães, porque elas sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que ele fazia milagres, ele tinha feito o cego ver, o paralítico andar, ele fez muita coisa. E eles criam que Jesus era o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus. E eles vieram até a casa porque eles queriam que as crianças fossem abençoadas. E os discípulos, quando viram aquele montão de mãe e de criança chegando, eles então correram lá na frente das crianças e barraram a entrada dela. Pode parar, ninguém vai entrar não. Jesus está muito ocupado, ele não tem tempo para criança. E vocês fazem muito barulho, muita algazarra. Não, ele está cansado, ele andou muito. Ele veio a pé até em Cafarnaum. E agora vocês querem incomodar o mestre? Pode parar. E Jesus viu aquilo. Ele viu aquilo. E ele repreendeu os discípulos. E falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus não se incomodava com as crianças. Ele gostava, ele ama as crianças. E Jesus então recebeu as crianças, acariciou as crianças, abençoou as crianças, brincou com as crianças. Então hoje nós aprendemos que Jesus teve um momento especial com as crianças, porque ele pegou no colo, orou, abençoou. Jesus ama as crianças e teve tempo para dar atenção para elas. Hoje é tempo de você saber que Jesus te ama e que Jesus está interessado em ouvir a tua oração. Ore, fale com ele, agradeça tudo que ele te deu, né? O alimento, o agasalho, a tua
casa, os teus pais, agradeça a Ele. Peça a Ele aquilo que você está precisando. Ele te ama, Ele vai te dar. Interceda por alguém que está enfermo, alguém que está doente. Ele te ouve. Sabe, crianças, quando eu era criança, eu ficava muito feliz quando começava o ano, porque eu sabia que eu ia comprar lápis de cor e eu gostava de pintar. Às vezes, tinha ano que eu não ganhava os lápis de cor, eu tinha que usar os antigos, o do outro ano. A minha mãe apontava todos e falava, tá bom, dá para pintar. Mas tinha vez que não dava mais, estava muito pequenininho. E aí a gente ganhava. No máximo, eu ganhava uma caixa de lápis de cor com 12 cores. Porque não era igual hoje é mais barato, né? Mas tinha criança que vinha com estojo com 24 lápis e ficava mostrando. Outras vinham com 36 lápis. Era um luxo. Mas o top mesmo era 48 lápis. Tinha lápis prateado, dourado, brilhante. Que coisa maravilhosa. Como era gostoso pintar com lapisinho novo, né? Mas a palavra de Deus diz que a criança é como um lápis novo, né? Ela tem a vida inteirinha. Quando ela aceita Jesus, que ela entrega a sua vida a Jesus, ela tem a vida inteirinha para trabalhar na casa de Deus, para ganhar almas, para servir ao Senhor, né? Mas tem muita gente que não quer saber de ser crente. Fala assim, não, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou gastar minha vida, eu vou passear, eu vou fazer tudo que eu quero e quando eu for mais velho, e lá se foi a metade do lápis. Quando eu for mais velho, aí eu vou aceitar Jesus. Será que vai dar tempo? E se der tempo? Ah, não, mas eu ainda tenho que aproveitar muito a minha vida. Porque eu vou me trancar na igreja, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que passear, eu tenho que viajar. Então eu vou demorar mais tempo para aceitar Jesus. Eu vou demorar mais tempo. E quando ele aceita Jesus, ele já está velhinho. A vida dele está um toquinho. E é difícil escrever com lápis, só um toquinho, não é? É fácil a gente escrever com lápis grande. É bom escrever e pintar com lápis grande, mas só com um toquinho é difícil. E para Jesus usar, é muito mais fácil ter uma vida inteirinha nas mãos dele. Uma criança instruída, uma criança salva, uma criança ensinada nos caminhos do Senhor, ela será um instrumento muito útil na casa de Deus, né? Então, criança tem valor. Tem muitas igrejas que não valorizam as crianças. Acha que criança atrapalha, igual o discípulo, né? Que falou, não, peraí, as crianças não. Elas fazem muito barulho, elas atrapalham o culto. Então, manda lá para uma salinha e a tia vai lá, dá uns papel sulfite, uns lápis de cor, e elas vão pintar e assim passa o tempo. Será que é assim? Não. Criança precisa ser instruída, evangelizada, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Ela será útil nas mãos de Deus. Jesus valoriza as crianças. Você precisa ser um instrumento. Mas que instrumento? Um instrumento salvo, um instrumento crente, instruído, ensinado para fazer a obra de Deus. Amém.